Nesta aula, nós vamos estudar os registros de língua e a adequação da língua à situação de comunicação. A língua varia com a passagem do tempo. Nós falantes só percebemos essa variação quando vamos ler um texto de século passado, quando nos deparamos com textos antigos ou quando vamos assistir a uma novela de época, aí sim nós conseguimos perceber que a língua está sendo modificada por nós falantes com o passar do tempo. Então nós não precisamos voltar muito no tempo para encontrarmos diferenças entre o português que falamos hoje e o falado no século XIX, por exemplo. Imagine então as diferenças entre o português atual e o falado na época do descobrimento. E temos de pensar mais longe ainda, porque a língua portuguesa já existia quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, voltando um pouquinho na história, o português, como também as outras línguas românicas, entre as quais se podem citar o francês, o italiano, o espanhol, o romeno, o catalão, são línguas românicas porque são provenientes do latim. E aquele latim falado pelo povo, não era o latim literário, porque em Roma havia o latim literário e o latim vulgar. O nosso português, como as outras demais línguas românicas, são provenientes desse latim vulgar, não vulgar como nós temos hoje o termo de algo obsceno, era vulgar porque era um vulgar de um latim popular. Então foi esse latim que foi levado pelos conquistadores, pelo exército nas outras regiões. Então ninguém ia conquistar a terra com uma gramática debaixo do braço, com um latim literário debaixo do braço. Então as pessoas, esse latim que foi sendo difundido nas regiões conquistadas pelo Império Romano, foi o latim popular, aquele latim oral falado pelo povo, tá? Então o português, como também as outras línguas românicas, provém de uma variedade do latim, idioma falado pelos romanos, daí o nome línguas românicas. O chamado latim vulgar, popular, muito diferente do latim culto, conhecido como latim clássico. Foi esse latim popular que foi levado pelos romanos para a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, e que depois de muitos anos de história e de transformações linguísticas, foi trazido pelos portugueses para o Brasil. Então a língua portuguesa no Brasil sofreu outras influências, primeiro da língua tupi, língua dos indígenas que aqui habitavam, e mais tarde com a chegada dos escravos da influência africana. Então o português que nós temos hoje, ele é continuação histórica do latim vulgar, já que o português é uma língua neolatina, uma língua românica, proveniente desse latim vulgar. Então na conquista do Império Romano, com as conquistas do Império Romano, com a expansão, esse latim foi trazido aqui para a pontinha da Europa, que nós conhecemos como a Península Ibérica, onde se situam Portugal e Espanha. Então esse latim que foi deixado aqui, ele também foi modificado com o passar do tempo, porque quando o latim foi trazido aqui pelos romanos, aqui já existiam pessoas habitando, pessoas que também já possuíam a própria língua. Então houve uma interferência dessas línguas que já existiam na região, que passaram a interferir no latim e vice-versa. Então, a variação linguística é inerente ao fenômeno linguístico. O que isso significa? Significa que é própria, faz parte do fenômeno linguístico. Todas as línguas vão sofrer modificações com o passar do tempo pelos próprios falantes. Então, olhando a nossa língua na perspectiva atual, às vezes temos dificuldade em acreditar que ela não está parada. As mudanças linguísticas, elas são lentas, ou seja, não se dão de um dia para o outro. As variações entre épocas distintas são chamadas de variantes diacrônicas. Então, um texto que nós lemos do século passado e um texto atual, essa modificação entre a forma de escrever, de redigir um texto do passado em relação ao atual, nós chamamos de variantes diacrônicas. Chamamos ainda de arcaísmos os termos que já estão em desuso em nossos dias, algumas palavras antigas que não utilizamos mais. Então essas palavras são chamadas de arcaísmo. Da mesma forma, as novas construções, as novas palavras são chamadas de neologismos. Então, vamos aqui a um texto de um exemplo de texto arcaico. É um fragmento de uma fábula do século XIII, XIV.
Vejam como escrevíamos as palavras. Contam-se que uma vez um lobo havia grande fome. Fome aqui é fome. E achou carniça, que seria carne, que tinha muitos ossos. Então, conta-se que uma vez um lobo estava com muita fome e achou uma carniça que tinha muitos ossos. Então, por esse texto, nós conseguimos perceber como a língua se modificou com a passagem do tempo. Mas as línguas não variam somente no tempo, pois se assim o fosse, como explicar que o latim vulgar tenha originado línguas diferentes como o português, em face do italiano, do francês, todas essas línguas latinas ou românicas? Ou seja, se as línguas românicas provêm todas elas do latim vulgar, então por que o português é diferente do italiano, é diferente do francês, é diferente do espanhol e assim por diante? Então a resposta está no fato de que as línguas variam também no espaço. As línguas variam ainda em função de outros fatores que veremos a seguir. Então, como nós já vimos, as línguas apresentam formas variáveis porque as sociedades estão divididas em grupos. Como nós já vimos, há pessoas que habitam países diferentes e que, por isso, falam línguas diferentes. Então, o que seriam as variantes diatópicas? As variantes diatópicas são as variações de uma região para outra. Explicando melhor, as línguas podem, então, apresentar variações de região para região, ou seja, de lugar para lugar. Você já reparou como há variação nas falas aqui mesmo dentro do Brasil? Quando alguém começa a falar, já sabemos se é carioca, se é paulista, se é baiano, ou até mesmo se é um português. Costuma-se chamar, então, essas variações de uma região para outra de variantes diatópicas. De região para região de um país, existem diferenças na maneira de falar, no vocabulário, em certas estruturas de frase e nos sentidos atribuídos a determinadas palavras e expressões. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na palavra macaxeira. No norte e no nordeste, já é conhecida mandioca ou aipim no Rio de Janeiro. Então, em algumas regiões brasileiras, é comum a utilização do pronome tu. Em outras, não. No Maranhão, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, uma pessoa diria o seguinte: tu já terminaste o trabalho? Na maioria dos outros estados, essa mesma frase seria dita da seguinte forma: você já terminou o trabalho? Então, são essas diferenças na língua que nós chamamos de variação diatópica. Veja esse seguinte trecho em que Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, manifesta as características do falar nordestino. Vejam só: cante lá que eu canto cá, poeta cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Pra gente cantar o sertão, precisa nele morar, ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro, socado dentro do mato. Se vocês quiserem depois ter o texto na íntegra, vocês podem pesquisar na internet por esse título, Cante Lá que eu canto cá, do Antônio Gonçalves da Silva, que vocês conseguem todo esse poema para fazer. Além das variantes diatópicas que marcam a maneira de falar diferente de um lugar para o outro, de uma região para outra, existem as variantes diastráticas. O que são variantes diastráticas? Então, são as variantes de um grupo social para o outro. Incluem nesse tipo as gírias, os jargões, os jargões são o tipo de linguagem própria de certos grupos profissionais. Então, além dos jargões, nós temos a linguagem dos jovens, dos velhos, das mulheres, dos homens e dos médicos e assim por diante. Então, pessoas que exercem uma mesma atividade, ao se comunicarem, costumam empregar termos técnicos próprios da profissão. Por exemplo, o médico diz cardiopatias congênitas, insuficiência coronariana, cefaleia. Para uma pessoa que não exerce a mesma atividade profissional, a compreensão pode ficar comprometida. Da mesma forma, se uma pessoa mais velha pergunta a um jovem o que significam expressões ou vocábulos como, por exemplo, dar uma força, ficante, azará,
vai ter dificuldade, esse jovem não terá dificuldade em responder, que, por exemplo, dar uma força é encorajar, é ajudar, que ficante é aquele rapaz ou moça que tem uma relação afetiva sem compromisso, uma relação passageira, e que azará é cortejar. Agora, uma pessoa mais velha terá mais dificuldade para reconhecer o significado dessas gírias. Então, essas variações provocadas pelo uso que diferentes grupos fazem da língua são chamadas de variação diastrática. E por último, existem as variantes provocadas pela forma como as pessoas se expressam em diferentes situações de comunicação. Se as variantes marcarem as diferenças de uma situação de comunicação para outra, como por exemplo, situações que exigem uma linguagem mais formal e outras que permitem uma linguagem mais coloquial, diremos que estamos considerando as variantes diafásicas. Por exemplo, não é adequado um senador em uma sessão do Congresso dirigir-se a outro senador da seguinte forma: "Tá na cara que você está querendo enrolar a gente." Espera-se que um senador em uma sessão de Congresso utilize a forma culta da linguagem, ou seja, adeque a sua linguagem à situação formal de comunicação. Ele poderia ou deveria dizer: "É evidente que Vossa Excelência está querendo ludibriar a todos", ou "é inquestionável que Vossa Excelência está tentando enganar a todos nós", ou seja, utilizar uma linguagem formal naquela situação de comunicação. Acabamos de ver que as línguas apresentam formas variáveis porque as sociedades estão divididas em grupos. Por isso, existem as variantes diatópicas, diastráticas e diafásicas. Esses nomes às vezes podem parecer um pouco esquisitos, mas se soubermos a sua origem, isto é, a sua etimologia, poderíamos compreender melhor o sentido dessas palavras. Por exemplo, as variantes diastópicas, diastráticas, diafásicas esses nomes foram usados por um linguista romeno de grande projeção chamado Eugênio Cosério. Esses nomes são formados a partir do prefixo grego dia, que quer dizer através de. Então, fazendo a lógica, diatópica significa literalmente através do lugar, já que topos é lugar em grego. Diastrática, por sua vez, significa através dos estratos sociais. E diafásica significa através das fases das situações. Então, vocês vejam que não é tão difícil assim entender esses termos. É só prestar atenção na etimologia da palavra. Se dia quer dizer através de, é só fazer a junção. Dia através de e topos, lugar. Então, através do lugar. Mudança por meio proveniente do lugar. Diastrática. Dia significa através de. E o restante significa através dos estratos sociais. Diafásica, através de fases. Fásica, através de fases, situações. E por último, as variantes diacrônicas. Se dia é através de e crono significa tempo, então é fácil saber o porquê do nome, né? Então, variante diacrônica significa variação através do tempo.